E aí, gente, vamos falar hoje sobre ansiedade, sobre esse medo que as pessoas têm, principalmente na hora que precisa falar inglês. A ansiedade funciona do mesmo jeito para todo mundo que sofre de ansiedade, mas aqui, como eu sou coach de língua inglesa, eu vou puxar para o lado das pessoas que ficam ansiosas e nervosas e têm medo de falar inglês. Porém, todos esses passos, esses 7 passos que eu vou falar hoje, dá para você aplicar para qualquer outra situação que gere ansiedade para você. Beleza, gente? Então, olha só, da onde surgiu toda essa ideia de falar sobre ansiedade para as pessoas que estão estudando inglês, que precisam do inglês no trabalho e dá aquele medo, aquela coisa horrorosa quando tem que falar? Eu tenho vários clientes, gente, vários clientes do coaching que relatam exatamente isso pra mim. Nossa, quando eu sei que eu preciso falar inglês, eu já começo a ficar nervoso, meu coração já começa a ficar acelerado, eu já começo a ter palpitação, eu já começo a suar, tem gente que chora, tem gente que dá um jeito de fugir da situação. Adultos, gente que trabalha em empresa grande, mesmo, sabe, assim, foge da situação, ou até gente que trava de verdade. Então, gente, o que é que acontece com as pessoas que quando elas precisam falar em inglês, principalmente quando elas estão num ambiente de trabalho, e daí trava? Ou a pessoa passa tão mal fisicamente mesmo, sabe? De não conseguir fazer direito o que elas precisam fazer. Acontece o seguinte, quando você, principalmente no ambiente de trabalho, você vai lá e você precisa fazer uma apresentação, ou você precisa fazer uma explicação de um problema, né? De defender uma coisa na sua área, da sua equipe. E daí falta a língua para você mostrar quem você realmente é. Falta a língua para você mostrar todo o seu potencial. E o que fica lá no seu subconsciente? Poxa, as pessoas vão ver que isso é uma fraqueza minha. Elas vão ver que eu não dou conta disso aqui. Elas vão ver que eu não sou perfeito, que eu não sou tão fodástico quanto eu acho que elas acham que eu sou. Você vai demonstrar uma fraqueza sua. E isso, gente, é muito ruim de lidar, né? Principalmente se você tem um cargo de liderança, onde as pessoas, sabe, olham pra você assim, poxa, tá, esse cara que vai me dizer aí o que eu tenho que fazer. É essa pessoa aqui que toma conta de mim e da equipe. Então, se você inverte um pouquinho os valores, sabe? Um momento que você sempre tá por cima de tudo, que você domina tudo, que todo mundo confia em você e você banca quem você é, você banca o teu trabalho, de repente chega lá da hora do inglês e você não dá conta. E você, assim, na sua cabeça você não dá conta, na sua cabeça você não é tão bom quanto você acha que você deveria ser. Daí a coisa pega. Ou às vezes você tá lá viajando, você tá numa situação com a tua família ou com os teus amigos e isso já te causa ansiedade porque você vai ver que as pessoas da sua família, os seus amigos, você acha que eles vão te julgar. Eles vão olhar pra você e falar, nossa, a Camila, nessa idade ela não sabe inglês ainda. Nossa, essa pessoa que viaja tanto, não fala inglês ainda. Sabe, isso tudo na sua cabeça, você fica lá martelando o que as pessoas vão pensar de você e vão falar de você. Tem situações que as pessoas até são cruéis e falam, tiram sarro, né, fazem tipo de um bullying linguístico assim, que não é bacana também, mas dentro desses 7 passos que eu vou falar com vocês agora, tem como a gente lidar e melhorar a forma como a gente lida com a gente mesmo nessa situação. Então a primeira coisa, aí ó, Nina que já tá fazendo bagunça no sofá, né, dona Nina? Vem pra cá. Então, a primeira coisa, gente, que eu coloquei aqui como primeiro passo, não tentem ficar pensando no que as pessoas estão pensando. Eu coloquei assim, o meu título aqui foi, tenta não ficar adivinhando o que as pessoas estão achando, sabe? Assim, eu acho que tal pessoa tá achando que eu não sou tão inteligente. Tal pessoa tá achando que blá, 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 blá. Então, não fica tentando adivinhar o que as pessoas estão achando. Ou assim, será que estão vendo que eu tô vermelho? Será que eu tô vermelho? Será que as pessoas estão percebendo que a minha mão tá suando? Será que as pessoas estão vendo? Será que elas estão sacando que eu tô gaguejando? Daí você percebe lá que você cometeu um erro. Será que as pessoas perceberam que eu não coloquei aquele verbo no passado corretamente? Eu sei que a pronúncia de tal jeito é assim. Então, cara, para de ficar pensando no que os outros podem estar pensando de você. E isso é autoconhecimento.
autoconfiança e autocontrole. Isso não tem nada a ver, gente, com o inglês em si. É você com você mesmo. Por isso que o coaching de língua inglesa não tem nada a ver com ensinar inglês. Eu não dou aula de inglês no coaching de inglês. Porque uma pessoa que fica lá pensando no que os outros estão pensando, preocupado com o julgamento dos outros, o problema não está no inglês, o problema está na autoconfiança da pessoa. O problema está no controle da ansiedade que essa pessoa tem, no autoconhecimento que essa pessoa tem para saber o que fazer numa hora que o bicho pega desse jeito. Entendeu? Então, a primeira coisa é você começar passo a passo, nem que seja devagar, você começar a lidar com seus pensamentos na hora que isso acontece. Na hora que você se pegar pensando, ai, nossa, eu deveria. Não, cara, eu não deveria. Tá tudo certo, eu vou conseguir, eu vou fazer isso bem, eu vou fazer com o que eu tenho, eu vou usar as ferramentas que eu tenho, eu vou usar o conhecimento que eu tenho. E se alguém achar alguma coisa ou outra, meu, foda-se, eu sou mais eu. E geralmente, gente, geralmente não, sempre, tá? Pessoas que têm autoconfiança, pessoas que sabem de si muito bem, elas geralmente elas demonstram isso para as outras pessoas. Entendeu? Oi, Aline, boa noite. Então, as pessoas que realmente são confiantes de si, mesmo que elas cometam erros, mesmo que elas, no caso do inglês, falem alguma coisa errada, elas não transmitem a insegurança para as outras pessoas. Então, tem que trabalhar mesmo a sua autoconfiança e deixar de lado ao que você acha que é a opinião dos outros. Certo? E geralmente o que acontece é o seguinte, a pessoa não é tão ruim assim, ninguém tá falando pra ela que, ai, mas o seu inglês que você precisa, ninguém, isso é tudo na sua cabeça. Beleza? Primeiro passo, não fica adivinhando, não fica perdendo tempo achando o que as pessoas estão achando. Foca em você, no que você sabe, no que você preparou, no que você é capaz de fazer. Beleza? Segunda coisa, daí entra de novo você ter uma inteligência emocional e você ter um conhecimento bom, assim, de você e de outras pessoas. Cara, me conta uma pessoa que nunca erra. Me conta uma pessoa que nunca faz nada errado. Não existe. Não existe. Todo mundo comete erros. E na língua inglesa é assim também. Deixa eu te contar uma coisa bem legal. Eu sou professora de inglês há 20 anos, eu estudo inglês há 27. Até hoje eu cometo erros. Até hoje, às vezes sai alguma coisa que eu falo, nossa, nada a ver, sabe? Então, assim, falei, beleza, vou me corrigir, prestei atenção, na próxima vez não vou errar. E aí? Ai, mas você é professora de inglês. Cara, sou um ser humano, entendeu? O meu cérebro tá funcionando em 1000 níveis quando eu tô dando aula, né? Então, falo alguma coisa assim, pô, você errei, corrijo logo em seguida, ou não, ou vou ficar vendo que eu corrigi, que eu errei assim depois, putz, né? Nossa, eu devia ter falado assim. Erros acontecem. Aceite que você vai cometer erros em inglês. Sim, se você não percebeu, se você não cometer, massa demais. Lindo e maravilhoso, toca o barco, segue o baile. Entendeu? Mas se você ficar, tem gente que assim, tá lá conversando, aí de repente ela faz um erro de uma coisa que ela já sabia. Por exemplo, assim, but my sister, she don't... Não, peraí. She doesn't. Aí a pessoa já se caga toda, sabe? Por conta de um errinho ridículo, que assim, ok, tá errado? Tá, você sabe? Sei. Beleza, sacou que errou? Nas outras você não erra mais. Não fica voltando atrás e assim, nossa, agora a pessoa viu que eu errei uma coisa super simples de present simple negative, e daí a pessoa vai achar... Gente, nada a ver, nada a ver. Continua a conversa. Continua o papo, segue adiante, não tem que ficar parando achando que nunca vai cometer erro. Então, aceita de verdade, de coração, de peito aberto, que erros acontecem. E a gente tem a chance maravilhosa de sempre se corrigir, de fazer as coisas serem melhores a cada vez. E fazer o quê, né, gente? Às vezes a gente vai precisar melhorar. E contanto que a gente sempre tenha isso em mente, tá ótimo. Errar não é um problema. Beleza? Outra coisa que é muito engraçado, no sentido assim de estranho e curioso. Oi, Leandro, tudo bem? Então, assim, a pessoa tem dificuldade para falar, certo? A pessoa tem dificuldade para falar em inglês, é o maior desafio, é o que deixa ela ansiosa, é o que deixa a pessoa nervosa e com medo, beleza. Quando ela vai estudar inglês, quando ela vai estudar inglês, ela estuda ler em inglês. Ela estuda gramática em inglês.
ela estuda fazer exercício escrito, ela estuda outra coisa de, sei lá, assistir um filme. Assistir filme até ajuda a falar, mas não é exatamente. O que a pessoa mais vai evitar fazer? Uma pessoa que tem medo de falar. Vamos lá, pensa comigo. Que uma pessoa que tem medo de falar, que fica nervoso quando vai falar inglês, evita fazer, consciente ou inconscientemente, falar em inglês. Então, quando ela tá em casa, em vez dela pegar o material dela e começar a ler em voz alta, começar a pegar música e cantar junto para desenrolar a pronúncia, para aprender a falar os sons todos juntos, o que essa pessoa faz? Ela estuda de outro jeito. De um jeito que não tem nada a ver, porque é o que é confortável para ela. Então, não, vou comprar um livro de gramática aqui, vou fazer todas as atividades, legal, é super importante. Oi, Camila! É super importante você fazer isso, só que se você precisa falar, se a tua dificuldade é falar, meu amigo, você precisa treinar falar. Ah, mas eu não tenho com quem conversar. Fala sozinho em casa. Faz áudio, grava no celular você mesmo falando alguma coisa, sabe? Você estudando o que tem ali. Oi, Cami. Você sabe, estudando o que você precisa. Faz a sua tarefa, lê em voz alta, pega um texto, lê um blog, qualquer coisa. Vai falando, ouve seu áudio, tenta se corrigir. Putz, nossa, eu falei tal coisa, vou tentar de novo, sabe? Tenta você colocar você mesmo na rotina de falar. E cantar é uma forma muito mais divertida de fazer isso, não é mesmo? Então, pega lá uma música que você curte, em inglês, baixa a letra, vê a letra como é que é, o refrão que seja, as primeiras 2 linhas, e treina cantar junto. Treina você fazer esse exercício, sabe? Ah, vou voltar o refrão aqui, vou cantar um pouquinho. Ah, vou fazer não sei o que lá, vou cantar um pouquinho. Como é que ele fala essa palavra mesmo? Vou tentar imitar o som, igual criancinha faz, sabe? Criança que tá aprendendo a falar, ele vai imitando as palavras que as pessoas falam, assim, meio... Às vezes nem sabe o que é, mas você está treinando a sua fala. Então, se a sua dificuldade é falar, treine falar. E falar em voz alta sozinho, ouve música, são exercícios lindos e maravilhosos que você pode fazer em casa e não te custa nada, beleza? Outra coisa, gente, número 4. Quando você tá lá super ansioso, super nervoso, tenso, suando frio, quase chorando, quase abandonando tudo, respira. O que acontece com a gente quando a gente tá com medo, quando a gente tá nervoso, quando a gente tá ansioso? A respiração fica aqui, fica lá em cima. Oi, Nath, tudo bem? Boa noite. Quando a gente fica com medo, a respiração fica aqui em cima, né? Na parte alta do pulmão, então fica... A respiração fica só aqui. O nosso pulmão, ele é gigantesco, tá? E aqui em cima é onde a gente consegue armazenar menos oxigênio. Então a gente fica respirando rapidinho aqui e não respira com todas as partes do pulmão, sabe? Então se você começar a exercitar, fazer exercício de respiração, que você respira com a, sabe aquele de barriga para fora, ar para dentro, barriga para fora, ar para fora, barriga para dentro, para você estimular o seu diafragma aqui e fazer o seu pulmão ficar com uma capacidade melhor. Quando você respira fundo, você já estabiliza as suas emoções. Oi, João. Então, por quê? O seu corpo entende as mensagens que estão sendo mandadas. Se você está respirando aqui super tenso, ele entende que tem um perigo. Ele entende que tem alguma merda acontecer, você vai ter que sair correndo. Se você começa a dominar a sua respiração, quando você começa a dominar a sua respiração, o seu corpo entende que está tudo sob controle. Entendeu? Deixa eu ver da Nath aqui. Acabei de chegar da aula de inglês com a mão suando porque tive que bater papo, tá vendo? Não tô mentindo, gente, é verdade, isso acontece. Então, quando você respira fundo, e respirar fundo não é só puxar mais fundo o ar daqui, puxa daqui de baixo. Então, sabe assim, a barriga vai lá pra frente porque você se encheu de oxigênio e controla a sua respiração. Quando você aprende a controlar a sua respiração e nesse momento você para tudo e fala, não, agora eu vou fechar o olho aqui, respira pelo nariz, não pela boca, né? Então faz a respiração quadrada. Como é que é a respiração quadrada? Você vai inspirar, contar mais ou menos 4 segundos. Então vai lá. Segura com o ar nos pulmões por 4 segundos também. Então vai imaginando o quadradinho aí, beleza? Segura lá. Expira em 4 segundos também. Então a gente tá fechando o quadradinho, né?
e depois segura sem ar por mais 4 segundos. E vai fazendo esse quadrado com a sua respiração. No começo vai ser um desafio, mas lembra por que você está fazendo isso. Você é muito mais inteligente, você assistiu os vídeos da Camila e você sabe que quem controla o seu corpo é você, não é o teu corpo que controla você não. Então, sabendo que quando você respira num ritmo frequente, assim, num ritmo mais tranquilo, que você abastece o seu corpo com mais oxigênio, o seu cérebro vai entender que tá tudo bem, que não tem perigo nenhum e você naturalmente vai se acalmar. Isso não é mágica, gente, isso é verdade, isso é ciência, tá? Testa da próxima vez que acontecer isso com vocês, ou que você tiver numa situação que você tá meio tenso, para e faz essa respiração quadrada que eu falei pra vocês. Sabe? Vai, ou respira assim, puxa bem fundo, para um pouquinho, sabe? Volta, daí para pouco sem ar, volta. Isso já vai mandar a mensagem pro seu cérebro que, cara, tá tudo sob controle, foi só um alarme falso, toca a vida, beleza? Então, lembra da sua respiração. Outra coisa que você tem que lembrar, quando a gente tá tenso, quando a gente tá com medo, o nosso corpo se contrai e a gente se fecha. Lembra que nós somos bichinhos pré-históricos, né? A gente tem lá nos nossos instintos aquele negócio de sobrevivência que a gente está pronto para fugir de um ataque de urso, de tigre a qualquer momento. Então, quando a gente está com medo, a gente se retrai e a gente vai ficando tenso assim. E daí, o que acontece com o seu cérebro? Ele vai entender que você está em perigo. Cara, você mal está respirando. Você tá lá todo encolhido, seu cérebro entendeu, cara, fudeu, entendeu? Então ele vai gerar um monte de adrenalina, você vai ficar lá super tenso. Agora, se você controlar a sua respiração, né? E você lembrar da sua postura, cara, você tá mostrando pro seu cérebro que tá tudo mega sob controle. Então, sabe, vocês já ouviram falar na pose da Mulher Maravilha, pose do Superman? Sabe? De você estufar o peito, colocar a mão assim na cintura, sabe? E olhar pra cima do nível assim do seu nariz, sabe? Assim, não baixar o queixo, olhar pra cima, sabe? E estufar o peito, olhar pra cima e ter essa postura de segurança, de força, de confiança. O corpo entende o que tá acontecendo. Então, e a gente reage às coisas que acontecem no nosso corpo. Entendeu? Então, se você controlar a sua respiração e mudar a sua postura, sabe? Estica, abre o peito, pra quê? Pra entrar mais oxigênio no seu pulmão, sabe? Pra você olhar pra cima, sabe? Não é aquela pose de derrotado, de você baixar. Oi, Vinícius, boa noite. Sabe aquela pose assim de, ai, eu tô com medo, tô assim, sabe? Você sente aquele peso no ombro. Sabe quando as pessoas falam, nossa, eu tirei um peso das costas? É porque você tirou o estresse, né? A gente fala isso, não é expressão só, mas é verdade. Então, se você já toma uma outra postura, você já começa a mandar mensagens de bem-estar pro seu cérebro, entendeu? Mas, cá, hoje eu tava conversando normal em inglês na aula, na atividade, e quando acabou, minha mão tava suando. Até o teacher falou que não percebeu eu nervosa. Então, ó, Nath, você já tá meio caminho andado, é involuntário. Então, você não tinha percebido que sua mão tava suando durante a conversa, né? Então, na próxima aula que você for, já lembra que durante a conversa você respirar mais calmamente e olha para sua mão, sabe? E faz uma dessas coisas. Se você notar, porque se você não tá notando, Nath, provavelmente você já tá num controle maior do seu corpo, das suas reações, né? Então, assim, sabe aquela coisa de, nossa, só eu lá dentro sabia o tanto que eu tava nervosa, mas pra fora deu tudo certo, eu consegui fazer? Mega caminho, dá um passo enorme pra frente. Geralmente, quando eu tenho que fazer treinamento, palestras, essas coisas pra um monte de gente, eu fico nervosa, né? Mas me controlo de todas as formas, nunca passo, né, do limite a um nervosismo normal, só que daí todo mundo fala, nossa, como que você consegue? Você fala pra um monte de gente, você é super bem articulada, você se impõe, nananã. Eu falo, nossa, gente, eu tava, sabe, mega atenta, super assim. Só que chega numa hora que você já tem consciência do seu corpo, você já tem consciência do que fazer com as suas mãos, sabe? Você lembra isso da postura que eu falei, é muito sério. Sabe? De você colocar assim, sabe aquela história que os bichos, quando eles estão sendo atacados, alguns bichos eles ampliam o tamanho deles para parecer maiores e espantar o predador? Então, quando a gente faz assim, a gente fica maior, a nossa imagem fica maior. Então, tudo isso age no nosso cérebro, de você respirar,
tomar uma postura certa, né, mais firme, olhar pra cima e continuar o que você tem que fazer. Nath, isso não vai mudar assim do dia pra noite, entendeu? Isso é um exercício que você tem que começar a fazer e daí o teu corpo vai fazendo isso no automático depois e seu cérebro já não vai ter mais aquele estímulo de perigo. Ele vai ter só estímulos de bem-estar, sabe? De sorrir, de você, quando você tá nervoso demais, você realmente sorrir. Sabe, respirar, dar uma gargalhada, quebrar o gelo, sabe, ai, gente, tô super nervosa, mas vou falar hoje, não sei o que, sabe, já muda o seu sorriso, tudo isso faz parte, sabe, das mensagens que você manda pro seu cérebro. Eu passei a faculdade toda fazendo a linha do tá tudo bem, todo mundo falava que tava tudo bem, e eu parecia bambu verde por dentro. Exatamente. Nath, quando a gente fala, tipo, meus amigos, mas quando você vê documentário de... Oi, Ana Emília! Quando você vê documentário de artistas, por exemplo, eu assisti o filme do Queen lá, do Freddie Mercury essa semana. Lá tem uma cena que tá até no trailer lá do filme, né? Que ele vai entrar no palco de uma apresentação no estádio gigantesco, com 100 mil pessoas assistindo. Cara, o Freddie Mercury, ele sabe que ele é foda. Sabe, ele sempre soube que ele era foda, mesmo antes dele ser foda, sabe? Ele tinha total confiança, ele era um cara assim, meu, tinha total noção da genialidade dele. O que ele fazia antes de entrar no palco? Dava vários pulos, sabe assim? Se animava um monte, pra quê? Porque ele tava um bambu verde por dentro. Ele sabia que aquilo lá tava sendo transmitido pro mundo todo. Ele sabia que tinha 100 mil pessoas esperando pela banda. Ele sabia que o Queen era a principal atração do negócio. E eles eram o Queen e o Freddie Mercury. Cara, se ele tem direito de se cagar, quem somos nós? O problema, Nath, é assim, quando você não faz o que você precisa fazer. Se você fica um pouco nervoso, tua mão sua, se acontece alguma coisa desse tipo e você dá conta, muito massa, você já tá num patamar bem melhor. Se você trava e não vai, sabe? E daí tudo fica ruim, você não dorme, você não faz mais nada, você não entrega o que você tem que fazer, aí as coisas estão bem sérias. A gente precisa tomar bastante cuidado, até por questões de saúde, né? Mas isso que eu te falei da respiração, da postura, né, faz toda a diferença. De você sorrir, de você, sabe, se impor. Olha uma pessoa que você acha muito confiante, olha a postura dela, como é que ela é. Ela perde o fôlego para falar, sabe? E outra coisa que eu percebo muito nas pessoas que estão falando em inglês, elas querem falar rápido, elas não param, elas não respiram, elas ficam... Sabe, vai no seu ritmo, fala devagar, se prepara antes se for possível, né? Se é uma reunião, uma apresentação, se prepara antes. Pega lá as palavras-chave que você precisa usar, treina essas palavras para elas estarem facinho assim, na ponta da sua língua, entendeu? E se é um negócio assim, tipo, e aí, Nath, how was your last weekend? What did you do? Você não tem que responder no primeiro segundo, sabe? Isso é nossa síndrome. Oi, Ju, tudo bem? Isso é nossa síndrome, sabe, de internet? Não sei alguma coisa, vou no Google, em 2 segundos eu tenho a resposta. A gente não é Google, né, gente? Então, quando a gente tá conversando, dá pra falar pausadamente, dá pra voltar, dá pra ir de novo pra frente, dá pra contar, dá pra fazer essa movimentação e isso não tem problema nenhum, gente. Principalmente numa aula de inglês. Quando tem prova oral, eu super gaguejo. É horrível. Ju, não, a Nath falou isso, né? Nath, isso é verdade, né? Tem muitos alunos que eles são super bons na aula, daí chega na hora de fazer prova oral, a pessoa se perde toda. Porque ela tá tão consciente de si e não da língua mais que as coisas se atropelam, entendeu? Então, assim, poxa, a prova oral vai ser sobre um assunto que a gente está estudando. Quais são as possíveis perguntas que o professor vai fazer? Essa. Como que eu posso responder? Outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, gente, que eu acho um sarro, vai ter prova oral, massa, né? Aí você pergunta lá para a pessoa o que ela comeu no café da manhã. A pessoa genuinamente não lembra, ou ela não sabe dizer o que ela comeu. Cara, inventa. Seja criativo, gente. Inventa. Eu não quero saber se é verdade ou se não é verdade o que você comeu. Eu só quero que você me fale 2, 3 palavras do que a gente estudou. Caramba, entendeu? O que você faria se você encontrasse tal pessoa na rua? Nananã. Cara, você genuinamente não sabe o que você faria. Inventa, fala outra coisa, pratica, treina uma outra resposta. Nossa, eu pediria um autógrafo, eu tiraria uma foto. Na verdade, você não faria nada disso, dane-se. O que o professor quer fazer na sua prova oral? Ver se você é capaz de usar aquela estrutura. Se é verdade ou não,
Eu não tô nem aí se o que você tá me contando é verdade ou se não é verdade, entendeu? Então a gente tá lá estudando, você me falar o que você vai fazer no fim de semana que vem. Eu tô interessada em saber o que você vai fazer no fim de semana que vem. Isso a gente já conversou na aula. Na prova oral, eu quero saber se você sabe usar aquela estrutura pra falar de futuro certo, gente. Só isso. Aí eu não tenho planos, não sei o quê. Inventa, improvisa, dá risada da situação, inventa uma resposta louca para sua professora dar risada, divertir o dia dela, entendeu? Slow motion é ótima, eu falo slow motion. Então, gente, também pode ser. Slow motion é melhor do que não falar, né? Meu teacher sempre fala isso, para inventar. Teu teacher tá ótimo, Nath, ele tá certíssimo, é bem por aí mesmo. Outra coisa, gente, que assim, eu já falei na semana passada. Tem tanta gente que fala bem devagar em português, né? Nossa, Ana, meu Deus, como tem gente que fala devagar em português. Eu sou meio aceleradinha, né? Então, quando a pessoa fala devagar, eu já fico assim, completando a frase da pessoa na cabeça. Que problema tem a pessoa falar devagar em inglês? Nenhum, né? Exatamente, por que não no inglês? Concordo com vocês, meninas. Total. Outra coisa que a gente falou, eu já falei na última sessão, na última live, na penúltima, na antepenúltima, acho que em todas. Você ter disciplina e foco para se aprimorar é primordial, indispensável, imprescindível. Certo, gente? Oi, Loércio. Então, gente, se você precisa do inglês na sua vida, para estudar, para sua vida acadêmica, para o trabalho, para viajar, para qualquer coisa que você precise. Tá, beleza, eu vou precisar do inglês. Não para de estudar, não para de ter contato com a língua nunca. Então, assim, paniquei, deu lá o piti, travei, não sei o que, não vou fazer mais nada, porque isso, cara, você só vai piorar. Não, travei, então agora, gente, tá, deixa eu estudar de novo aqui as palavras que são importantes, que eu tenho que saber, essas 3 hoje. Então, coloca lá na sua meta de estudos. Eu vou a cada dia trabalhar 3 palavras que são importantes para o meu meio, para a vida que eu preciso do inglês, sabe? Segue com a disciplina e o contato diário com o inglês. Diário mesmo, gente. 7 vezes por semana, de domingo a domingo. Eu só tenho 5 minutos por dia. Faz os seus 5 minutos por dia, não interessa. E faz focado no que você precisa, sabe? Eu preciso de inglês para leitura. Treina a leitura, meu amor. Sabe? Eu preciso de inglês, eu não consigo entender o que as pessoas falam. Às vezes a ansiedade vem porque você não entende o que a outra pessoa está te falando. Só que assim, muitos motivos. Às vezes você não entende porque você tem uma dificuldade auditiva real. A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a nossa capacidade auditiva. Tem isso. Tem às vezes criança e adolescente que já tem esse problema, tá? Então já é uma situação para você ter consciência. Outra coisa, todo mundo tem uma habilidade que desafia mais. Se a tua dificuldade é de ouvir, você já sabe disso, quando você vai conversar com alguém, você já, lá dentro, já começa a ficar tenso que você não vai entender. A pessoa nem abriu a boca ainda, mas você já tá lá nervoso que você não vai entender. E você tá tão preocupado no que você vai falar que você não foca na pessoa. Você não faz a leitura corporal e labial da pessoa para te ajudar, né? Então, você vai conversar comigo, eu vou focar em você agora, tudo que você tá falando, legal, bacana, daí depois eu vou pensar na minha pergunta. Não interessa, gente, que tem esse delay, sabe, para você responder. Entende o que a pessoa falou. Se você não entendeu, pede para ela repetir. Confirma se é isso mesmo que você entendeu, se é uma situação mais séria de trabalho, confirma. Tipo, olha, então foi isso mesmo que você falou, eu entendi, É melhor você fazer isso é muito mais responsável, ético, profissional e adulto do que você já começar a responder se jogando sem entender nada, sabe? Então você tá me dizendo isso, foi isso que você entendeu? Foi? Legal. Então, sabe, você já dá mais tempo pro seu cérebro processar toda a informação. Seja esperto, meu Deus. Seja esperto, sabe? O listening é porque eles falam cortando as palavras, igual a gente aqui, é isso mesmo. Aí até entender o tico e o teco trava. É isso aí, Nath. Então, assim, se a tua dificuldade já é o ouvir, né, o teu nervosismo para falar já tá meio que explicado também, né? Pega coisa para você ouvir sempre. Baixa os tal dos podcasts que a gente já falou aqui, sabe? Baixa música, filme. Eu já falei, sabe, várias vezes para você pegar lá um episódiozinho de uma série simples, que você já sabe o que aconteceu.
ouve em inglês 5 minutos da série, sem legenda, sem nada. Tá, beleza, acho que foi isso que ele falou tal palavra, não. Depois ouve de novo com a legenda em inglês. Aí volta a ouvir aquilo lá com a legenda, sem legenda, sabe? Treina o listening mesmo. Porque ninguém, né, eles vão cortando as palavras, Nath, é exatamente o que você falou. Em português, a gente não fala palavra depois de palavra, a gente corta, né? O Brian, meu marido, ele tem uma história muito engraçada de quando ele chegou aqui, que ele achava que as pessoas falavam, tinha uma expressão que era tá moiado. Tá moiada, tá moiada, tá moiada. Daí ele, meu, o que é isso, né? Será que é uma gíria brasileira e tal? Daí depois de muito tempo, ele ouviu alguém falando, meu, o que é isso que você falou? Era assim, dá uma olhada, tipo, dá uma olhada, dá uma olhada. E ele entendia, tá molhada. Porque dá uma olhada, né? A gente não fala dá uma olhada. Ninguém fala assim, a gente fala dá uma olhada. Dá uma olhada. E pra ele era tá molhada, que é muito parecido. Então ele tava confiando totalmente no som, né? Ele não viu a palavra, ele não conseguiu ligar o contexto ainda, até que um dia alguém falou e ele, cara, o que é isso aí? Para, o que você falou desse negócio aí que eu não tô entendendo? Aí a pessoa explicou, ele conseguiu entender depois. Ficou passando mal porque errou? Não, né? A gente dá risada na cara dele até hoje, né? O Brian tem milhões de histórias de mico dele com português. Vive aqui, trabalha aqui, paga as contas aqui, tem sucesso aqui, deu tudo certo. Sabe, nada de ruim aconteceu. Então, acredita que vai dar certo para você também. E para finalizar, a última coisa, o número 7, você ser persistente. Por mais que você tenha toda essa sensação ruim, né, toda essa palpitação, esse suador na mão e tudo mais, o que vai ser pior do que você desistir? Nada, né, gente? Nada nesta vida vai ser pior do que você simplesmente parar. Se você para, aí você realmente fracassou. Se você persiste, sabe? Ai, parece que eu não tô aprendendo nada, essa semana eu não aprendi nada. Beleza, segue a próxima semana. Olha pra trás, vê o que você fez, pra ver o que você pode fazer de diferente essa semana, sabe? Se estuda. Veja o que está acontecendo. Nossa, mas essa semana, por que eu tô com a sensação de que eu não aprendi nada? Ai, na verdade, eu não fiz aquela tarefa, ou, nossa, eu preciso rever tal coisa, ou não deu tempo de fazer uma revisão, não deu tempo de ouvir nada, aquela aula foi tão difícil, mas por quê? Nossa, aquele dia eu estava muito cansada, né? Eu tive uma coisa no trabalho. Então, assim, se analisa e na semana seguinte tenta fazer diferente, mas não desista. Persista. Se o inglês é importante para sua vida, se isso faz a diferença para você, se você não tem para onde correr, né? Não adianta você, então agora eu não vou estudar, vou acabar com a minha rotina, aquele plano que eu falei que ia fazer, não vou mais. Não, volta pro seu plano. Inclusive, você voltar pro plano é um exercício grande, muito grande de autocontrole, né? Não quero, nossa, a última coisa que eu quero fazer na vida, porque depois daquele trauma de ontem, não, senta lá e fala, não, agora eu vou ler esse texto aqui tranquila, eu não vou ficar pesquisando suas palavras, eu vou olhar, ou eu vou ouvir uma música bacana, vou ver que palavras que eu consigo entender, sabe? E pra falar, gente, treinar, falar com alguém, sozinho, gravando áudio, gravando vídeo. Gente, é muito divertido gravar vídeo treinando para você conseguir falar em inglês. Você não precisa postar o tal do vídeo, você não precisa mostrar para ninguém. Faz para você mesmo, sabe? Para você olhar e falar, nossa, acho que eu posso abrir mais a minha boca quando eu falo, né? Eu acho que eu posso respirar entre as frases quando eu falo. Eu acho que a pontuação da minha leitura não tá muito boa, né? Ainda vou falar lindo assim, igual você. Claro que vai, Nath, isso mesmo. Tem que, sabe, tem que conseguir, tem que botar na cabeça que você é capaz, não deixar pensamento ruim vir, usar esse conhecimento de postura, de respiração, conscientemente deixar pra lá, sabe, o que as outras pessoas pensam. Se alguém chegar pra você e comentar alguma coisa, sabe, se for uma crítica construtiva, abraça isso e assimila e fala, tá, como é que você acha que eu posso fazer? Me ajuda. Se a pessoa for escrota e vier fazer uma crítica destrutiva, manda a pessoa para aquele lugar, sabe? Fala, olha, eu prefiro que você não comente, então, se é para só você vir me dizer o que tá errado e vir, sabe, desse jeito ofensivo, eu prefiro que você não participe desse momento, né? E vai descobrindo formas de você estudar para você lidar com isso. Se prepara, né? Muita gente não se prepara para as coisas, se prepara da forma que você precisa, né? Então, assim, tô aqui fazendo vídeo
Como é que você acha que eu chego e sento e faço vídeo bonito assim? Tipo, não, né? A pessoa estuda, a pessoa faz um resumo do que vai falar, né? Vê mais ou menos quanto tempo o negócio vai durar, vai seguindo pra chegar na hora não ficar super nervosa, pra fazer as coisas com calma, paz, serenidade, plenitude. Beleza, gente? Pra ajudar a galera. Boa noite, gente. Um beijo grande pra vocês. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.